Bola metida ali pro Ricardo Goulart. Se passar, vai sair Everton Ribeiro na cara do gol. A bola quicou, ele tenta, vai marcar um golaço! 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 Amanhã o dia inteiro, é golaço dele, ele deu um come, deu um chapéu no zagueiro, de primeira ele meteu a canhota na bola, bomba, bomba, bomba pro fundo do gol, Everton Ribeiro, placa, Lominas Arena, pode providenciar a placa, é golaço, mais belo gol do Novo Mineirão. Vou contar pra você uma coisa, viu? Se não é o mais belo gol da história do Mineirão, está no mínimo entre os três. Entre os três maiores gols da história do Mineirão. Uma pintura, um negócio espetacular, que você vê 1000 vezes e não se cansa de ver, não se cansa de assistir. Uma obra-prima, um negócio espetacular. E fico muito à vontade para falar que desde a contratação eu disse... Melhor contratação do Cruzeiro disparado. E tá aí. Jogo a jogo ele vem mostrando. Não é só por causa do gol, não. Jogo a jogo ele vem mostrando. Golaço. Parabéns, Everton Ribeiro. E parabéns também a quem teve a brilhante ideia de trazê-lo para o Cruzeiro, que é o senhor Marcelo Oliveira. Tá no ar, então, os donos da bola até as 2 da tarde. Aqui na tela da Band, até as 2. Você participa pelo Twitter, no @os donos da bola MG. E também no facebook.com/os donos da bola MG. Com o Cadu Doné, com Gimar Oliveira, minha fiel escudeira, dona da bola, e também com Júnior Brasil Zil. A gente vai ver agora já de bate pronto, assim como foi o gol do Everton ontem, os melhores momentos. E vamos discutir aqui, acompanha aí você em casa. Olha aí, ontem durante a transmissão, Brasil, Cadu, Gimar Oliveira, a gente falava que o Cruzeiro estava deitando no Flamengo. Ótimo, deitando no Flamengo, né? Toques rápidos, velocidade e tal, e o Flamengo perdidinho. Exatamente de onde... mais se pintou a preocupação do técnico Mano Menezes, que era o lado esquerdo da defesa do Flamengo, foi de lá que pintou o primeiro gol. Fala, Dimara. Boa tarde. Boa noite. Tarde. Desculpa. Boa noite. Você estava lembrando da transmissão. Exatamente. Pois é, boa tarde para todo mundo. Eu acho que foi um primeiro tempo quase irrepreensível do Cruzeiro, né? Talvez o melhor, acho que os melhores 45 minutos desta equipe do Marcelo Oliveira que eu vi. Apesar de alguns erros de passe, e a gente vai falar mais sobre isso para frente. E na segunda etapa, obviamente, o Flamengo voltou de forma diferente, aí o Mano assumiu que tinha errado na escalação. Pênalti! Né? E esse foi pênalti. Foi pênalti, sim. Né? A gente tem que admitir. Vamos ver se foi? Vamos ver se foi. Cadu Doné. Peraí. A mãozinha. Oi! Tocou na bola e acertou, hein? Júnior Brasil, foi pênalti, Brasil? Tem dúvida. Eu gostaria de ver de novo, porque com relação ao contato, e aí a mão na bola, aí é a intenção, é interpretativo. Não, fala a mãozinha que eu digo, empurrando. Um toquinho com o pé direito. Gostaria de ver de novo. Com o pé direito na bola, com o pé esquerdo no atleta. Eu tive a impressão de que foi. Eu também. Aí o pessoal da retaguarda da rádio, vendo na transmissão, no momento instantâneo, todo mundo falou que não foi. Então por isso que eu quero ver de novo. Eu também estive no campo e pensava que não tinha sido. Se fosse no Maracanã lotado, o cara meteria na cal. Daria. Cadu Doné, queremos ouvi-lo, Cadu. Eu não achei pênalti, não. Achei que o William vacilou. O William, ele foi entortando o corpo ali pro lado de uma forma estranha. Ele tinha que ter feito o gol, o jogador do Flamengo bate na bola. Mas é um lance duvidoso mesmo. O William fez o gol, mas pra mim tá devendo ainda. É um jogador que não conseguiu se encontrar. É porque destoa, né, Jorge? O Cruzeiro tem uma equipe muito técnica, né? Que se apresenta muito pro jogo, né? Que é uma outra. Ele ainda fora de ritmo, da mesma forma eu não gostei do Borges. Também não. A gente. Engraçado. Eu não gostei do Souza também. Eu achei que o Borges ontem foi um jogador importante. Pra marcação, eu achei que ele perdeu as chances claras de gol. Ele atrasava a bola, passos errados, fora do compasso com o time. Mas não é muito em função daquilo que a gente falou, que o Cruzeiro tem uma dificuldade de jogar com esse jogador centralizado. Mas eu acho que o Cruzeiro joga claras de gol. Não, mas estou dizendo assim, o Cruzeiro joga melhor com o Vinícius Araújo. Pelo tipo de jogo que o Cruzeiro faz, eu acho que ele joga melhor com o Vinícius Araújo. Fica claro, Cadu, desculpa até te interromper, é só o seguinte, que a gente exigiu demais do Vinícius. Por favor. Não, aqui. O Júnior obrigado, Cadu. Aqui, deixa eu te falar. Se você é um troglodita, nós aqui tratamos as pessoas com educação. Cara de pau. Mas eu digo o seguinte,
fica até claro, porque o Vinícius Araújo, muita gente falou, ele perde muito gol, mostrou que o Borges teve chances claras e também perdeu. Então, isso aí serve até para... Olha que mais jogada calma com o Vinícius. Não, e assim, ainda que o Borges seja um grande jogador, não é diminuindo a qualidade dele. Claro. Entre os prós e contras que cada jogador tem, eu acho que no fim das contas, o Vinícius Araújo, por ter essa velocidade que a Gimária está falando, por combinar mais com os outros jogadores do setor ofensivo do Cruzeiro e com esse tipo de jogo que o Marcelo quer, eu acho que ontem ficou claro que o Vinícius Araújo merece mais oportunidades, porque o Cruzeiro é muito veloz ali na frente. E às vezes o Borges, não por deficiência técnica, não é isso, mas por estilo, ele trava um pouco o ataque. O Vinícius Araújo, ele entraria mais nesse estilo do Cruzeiro, de tocar rápido. O Borges no dia também que é claro, mérito ao Felipe ali, que, pô, também... Olha se não esse gol aí eu vou dizer pra você, eu não vi todos no Mineirão, mas diante dos que eu vi, 38 anos, com carcaça de 58, mas dane-se, esse é problema meu. Diante dos que eu vi no Mineirão, esse aí é disparado mais bonito. Olha, pra mim, digo mais, no Brasil, digo mais, esse gol aí do Everton Ribeiro vai ganhar, assim como o do Neymar contra o Flamengo na Vila ganhou como mais bonito, esse aí vai ganhar como mais bonito no final do ano na festa da FIFA. Aqui tem dois caras que a gente não pode esquecer. Alex Talento também fez pinturas no Mineirão. E um, pra mim, que dos grandes gênios que nós tivemos, e pena que a carreira dele foi curta, Reinaldo, o Rei. Olha, o Rei na década de 70, tem gol dele, teve um, não lembro se foi contra o Nacional, que ele dá uma acabadinha na bola também, é um cinema. Então, o que o Rei fez aí também, são a gente não pode esquecer. Na verdade, né? E graças a Deus que mas são tá entre os três mais. Está entre os mais bonitos. E que bom que o Mineirão vai continuar propiciando. Dedé. Ai, Dedé. Esse muito mal, Dedé. Muito mal. Mas aqui, o senhor tá falando do Dedé. Falando em Dedé, você pode ficar à vontade para falar que desde a chegada do Dedé aqui, você defendia que ele não deveria ser titular do Cruzeiro. Não é isso. Ele merecia um período para que ele reencontrasse a melhor condição, porque ele não estava fazendo jus ao futebol dele. Não é que ele não merecia ser titular, ele estava errando muito. Se você for pegar e analisar as 4 últimas partidas dele, tem pelo menos de 2 a 3 falhas graves nas 4 últimas. Tá isso é evidente, ele entregou uma bola no primeiro tempo. Vou valorizar que ele evitou um gol também. Na bola aérea ele é um monstro, mas está errando, está fora de ritmo. Tem hora que a sensação que ele acha que está jogando mais do que está mesmo, que o Bruno Rodrigo é sério, espana a bola. Ele não, ele vai e perde. Entregou uma bola no pé do cara do Flamengo no segundo tempo também, um outro equívoco. Tem errado sim. Então o Dedé precisa ser olhado. Por que ele está tão fora de ritmo? Agora só que acontece o seguinte, a dedetologia. Tem a cientologia e a dedetologia. Parece que existe uma religião para alguns torcedores que se você falar do Dedé, você está jogando pedra na cruz. Então vamos parar com isso. Cruz na pedra? Cruz na pedra também, porque é tão absurdo que é cruz na pedra. Tá? Então é uma coisa que assusta pelo seguinte... Quando você fala que um jogador não está bem, você está apenas constatando, você não está invalidando a contratação. Para mim, está entre os 3 melhores do Brasil, mas não vive um bom momento. Qual o problema disso? Quais são os outros dois, Brasil? Para mim, Hever e Léo Silva. Não tenho a menor dúvida de falar isso. Hever, Léo Silva e Dedé são os 3 melhores zagueiros do Brasil. Aí você pega, você fala isso que o Dedé não está bem, os caras, não pode, é um absurdo. Gente, qual o problema? Isso é análise. E não quer dizer que ele não vai recuperar o futebol. Então você acha que, por exemplo, ele sai, assim como o Cruzeiro uma vez fez com o Fábio. Mas não vai sair pelo valor que ele tem. Falar? Não vai sair. Você vai deixar eu falar não aqui? Vai sair. Aqui. É que nem o Cruzeiro fez com o Fábio aquela oportunidade, tirou o Fábio do gol e aí o Fábio voltou e aí se tornou de lá pra cá o maior goleiro do Brasil, indiscutivelmente. O que precisa trabalhar? Quem que deve jogar no lugar dele? Léo ou Caveirão? O Léo, aqui, pelo futebol é momento. O Léo, a última impressão que ele deixou foi fantástica. Futebol é momento, a gente tem que analisar isso. Agora, ninguém vai tirar o Dedé. Isso não vai acontecer, esquece, pelo que ele representa, pelo que o valor. Agora, pode recuperar? Pode ser que daqui para frente, na próxima partida, ele se torne o Dedé do Vasco? Pode, claro. Então eu quero ouvir vocês daqui a pouco. Antes, vamos ouvir aqui o que disse Marcelo Oliveira. Aliás, ele justifica que não existe o futebol sem erro. Eu quero, depois que o Marcelo Oliveira falar aqui nos donos da bola, eu quero ouvi-los. Vamos lá. Não tem futebol sem erro, perfeito não existe, né? Talvez esse seria minimizado se a gente fizesse o 3º e 4º que tivemos chance, né? Agora o erro acontece, eu acho que ele aconteceu até antes, no meio, né? Nós podíamos ter ficado mais com a bola, 2-0 era muito bom, tentamos carregar, perdemos e eles se aproveitaram.
não tem. É dizer que nós ganhamos e que nós jogamos bem, que a gente pode repetir isso. A gente analisa sempre pós-jogo, né, no dia posterior, o que foi bom. Analisa aquilo que a gente pode melhorar, é tirar ensinamento do erro e não cometer mais. Tirar ensinamento do erro e não cometer mais. Gilmar Oliveira, ontem, além do Dedé, quem mais errou no Cruzeiro? Marcelo Oliveira. O quê? Marcelo Oliveira errou ontem? Marcelo Oliveira, o Nilton, né, que começou o lance também do Dedé, que a bola terminou lá, e o Nilton errou lá na frente. Acho que essas coisas todas a gente tem que falar, e acho que o Marcelo pode dividir muito bem com o Dedé o que aconteceu ontem no jogo. O Marcelo achou que aos 2-0 estava bom demais e resolveu fazer a substituição do Júlio Batista, para mim, muito cedo. Eu falei isso na transmissão. Matou o Cruzeiro, tirou a velocidade do Cruzeiro. O Cruzeiro encolheu, ficou sem ritmo. Claro, né, Júnior? E Carlos, a gente tem que dizer isso. Ele tem aquele corpanzio, ele é daquele tamanho, aquilo não vai mudar. Só que ele pode ter um pouco mais de agilidade quando ele estiver no ritmo de jogo. Mal avaliado. E aí... Mas peraí. Você treinando o Cruzeiro, metendo 2-0 no Mineirão, passeando em Copa campo do Brasil, possibilidade... cara, Tudo bem, Falei Brasil. na transmissão, tudo bem. Mas peraí, o treinador também tem as convicções dele, ué. De achar que 2-0 tá bom? Não é de que achar que 2-0 tá bem. O Cruzeiro estava tão bem, naquele momento, o Cruzeiro estava tão bem, vencendo por 2-0. E aí todo mundo imaginava que já sairia o terceiro e o quarto gol. Mas para você colocar o Júlio tinha que estar numa condição melhor. Esse é o ponto. Mas quem errou então a avaliação? Aí o treinador, o Marcelo, é o que o Edmar acabou de falar. Fisicamente, preparado. E aí vamos continuar a história, porque ele errou mais, não foi só no Júlio Batista. Aí eu pensei e disse na transmissão da Band News, beleza, ele errou ali no Júlio, vai tentar botar o Martinus para dar uma movimentação lá na frente. Porque daí ele recupera o que ele fez de errado com o Júlio Batista. Aí não, gente. Aí é o Luan. Aí ele vai pro vestiário e diz assim, olha, como que a gente só sabe que o jogador não deu certo depois que acaba o jogo. Óbvio, né? Mas tem algumas circunstâncias que elas são avaliadas antes. Quem é que acha em sã consciência que o Luan, especificamente ontem, iria fazer o melhor jogo da vida dele se ele não vem fazendo isso? O que eu não estou entendendo, eu até percebi, que não sei o que o Cadu considera também, é a seguinte questão. Para mim, o Marcelo enxergou os jogadores que colocaram a língua de fora e não estavam rendendo bem. Isso ele enxergou bem. Só o Luan, na opção ali do Luan, tá. Mas o cara entrar, e eu não sei por que não tem entrado, não tem sido aproveitado, não está entrando na minha cabeça se ele aprontou, se tem alguma coisa. Era o Martinúcio. É o cara óbvio. O jogo pedia um cara de velocidade, um cara que joga aberto. O Luan joga aberto, recompõe, mas ele não tem velocidade. O Martinúcio é o cara da habilidade. Era ele, pedia ele. Eu disse até na hora que o Alberto me perguntou sobre a mexida. Tá mexendo, tem que mexer, são esses caras que tem que sair. Agora, o momento do Júlio foi mal avaliado, porque o Júlio era para ter entrado aos 40. Para jogar 5 minutos. Não era mais. 5 minutos, mais nada. Teve uma bola que ele perdeu no meio de campo que não tinha a menor condição. Em outra sintonia. Não tinha nada a ver com o grupo. Mas agora é fácil vocês falarem, né? Cara, mas a gente tem que falar agora. A gente não vê o treinamento do cara. Agora, será que só eu sou otimista aqui? Sou eu que acredito? Vocês estão falando da impressão que o Cruzeiro já foi desclassificado. Nós analisamos tudo. Eu só quero analisar. Que pessimismo. Foi o Corinthians que perdeu lá. A imprensa carioca está comemorando e achando lindo. Quero te dizer o seguinte, o Cruzeiro tem futebol para ir lá e meter 2, 3. Então para com isso que a imprensa está comemorando uma utopia. O Flamengo ontem jogou muito bem porque fechou e jogou. Reconhecendo a limitação que tinha. Reconhecendo a limitação. Eles meteram o pau até no Mano, injustamente, porque ele colocou o time para jogar fechado, porque se jogasse aberto, encarasse o Cruzeiro, tomaria 5, 6. Só que quando ele sentiu que o Cruzeiro estava deixando, ele veio com os jogadores se movimentando. Parceiro, tamo junto. Dá um gelinho aqui, não, aqui. Eu só quero ele achou que era o momento, que ele ia conseguir agora. Eu só quero ver agora uma coisa, eu quero te ouvir, mas só uma questão que é importante. Eu acho que ele não quer... Responde olhando no meu olho. Tá? Porque eu falei aqui que Maradona e Zico, comparando, que Maradona não foi maior que Zico. Aí o que você falou? Você disse, que absurdo e tal, não sei o quê. Eu não falei nada. Porque Maradona foi muito maior. Eu não falei nada. Tá? Agora eu quero ver se você tem peito, tem coragem, virilidade, para questionar um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, que virou e respondeu ontem, a gente conversando no Twitter, e falou, e é verdade, Maradona não foi maior que Zico,
Manda um recado pro Alex Talento e fala que não foi, porque você não respeita. Quero ver você falar sobre a opinião do Alex Talento, que conhece bola demais, que falou, é isso aí, jogadores iguais. Fala pra ele, fala também pra ele. Mas ele sempre soube disso e sempre disse isso pra ele. Opinião é uma coisa subjetiva, por isso tem o nome de opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Você tá ligado na parada, viu o Zico, você nem viu. Eu vou te dizer uma... Que não viu o Zico? Eu tenho 38, cacete. Eu vi o Zico jogar. Inclusive, eu estava no Maracanã, naquele jogo contra o Atlético, que ele meteu aquela bola pro Bebeto, o Bebeto foi lá, matou com o Zé Carlos no gol. Então, acho que foi 87, eu acho, sei lá. Nem lembro o ano que eu estava lá, porque minha mãe é carioca, estava lá com a minha lindona mãe, então assistindo o jogo, né? E aí, o Zico meteu aquela bola. Eu vi Copa do Mundo, você acha que eu nasci em 83? Não, você tem cara de 60. Ou em 87? Aqui, peraí. Alex, na minha opinião, o Maradona jogou mais do que o Zico. Jogou mais do que o Zico. Mas o Messi é muito maior do que o Maradona. Vamos ouvir aí agora. Aliás, falando em Alex, o Alex homenageou aí o Everton Ribeiro pelo gol aí no Twitter. Mostra aí, cadê? Mostra aí. Solta tudo, Juverci. Que isso, solta tudo. Olha aí, gente. Olha isso, gente. Esse aí, discutir que é o gol mais bonito do Novo Mineirão não tem nem graça, né? Claro que é com muita folga, isso é muito óbvio. Agora, é o gol mais bonito do ano no futebol brasileiro e concordo com você. Do Mundial, futebol mundial. Também. Eu não vi todo, sei lá, né? Dos que foram mostrados. Eu também Só que muita gente fala, não, mas na Europa nada, não teve nenhum gol do futebol brasileiro mais bonito que esse aí. E outra coisa, entra sim no rol dos gols mais bonitos da história do Mineirão, porque ontem muita gente, quando foi chegar a esse passo, falar que entra entre os maiores da história, ficou, não sei o que, aquela Maria de aquele saudosismo exagerado. Eu, sinceramente, acho um dos gols mais bonitos da história do Mineirão. É uma opinião balizada, é uma opinião temperada. Dá pra gente fazer o programa inteiro falando desse gol, porque ter a jogada toda... Muita gente esquece esse gol, teria sido mais bonito. Sensacional também, sensacional. Mas não foi mais bonito nada. Que isso, gente, foi bonito demais. Mas o Ribeiro foi mais bonito. Sensacional. Ali é pelo nível de dificuldade do gol do Alex, né? Passar pela marcação. E outra coisa, mas o jeito que ele chutou, com aquela... A chance dele errar é grande. Não conta pra ninguém, não. Não conta pra ninguém, não. Mas uma coisa é você marcar contra o São Caetano, outra coisa é você meter um golaço contra o Flamengo num jogo no Mineirão, valendo vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Agora, deixa eu dar um pitaco uma coisa que o Júnior falou. A imprensa carioca está valorizando muito o resultado, mas eu acho que dessa vez não é nem por arrogância, nem nada, por achar que eles vão reverter, não. É justamente o contrário, pela humildade de saber que ficou barato. A gente via o semblante... Eles estão acreditando. Não, isso também pode acontecer, mas assim, a gente via o semblante da torcida do Cruzeiro saindo do estádio e o semblante da torcida do Flamengo deixando o Mineirão, a gente percebia que parecia que o jogo tinha acabado empatado, até que o Flamengo tinha vencido. Porque a torcida do Flamengo saiu de lá aliviada. Porque teve um momento do jogo, gente, que era pra dar 4, 5-0 o Flamengo é inferior. O primeiro tempo... Olha lá. Parabéns ao meu amigo Everton Ribeiro, meteu um golaço diante do Flamengo. Lindíssimo gol, lindíssimo não, Alex. Foi o mais belo gol do futebol mundial. Quem tá achando que eu tô exagerando? Agora tá implicando com o Alex. Quem tá achando que eu tô... 40 caracteres só. Quem tá achando que eu tô exagerando? Me mostre outro nesse ano no futebol mundial mais bonito. Olha isso. Cara, ele não falou isso não, ele só disse que o gol ele disse. E eu vou dizer mais. Com ele, que ele gosta mais do Zico. Acha que eles são iguais. O Luiz Antônio, coitado. O Luiz Antônio foi visto lá no Ribeirão das Neves. Tá procurando a bola até agora. Olha aqui. E eu vou dizer mais pra você. Preste atenção. Eu quero a discussão sobre esse assunto aqui. O Ricardo Goulart não pode sair do time do Cruzeiro, porque o Ricardo Goulart desenvolve uma função nesse meio-campo como terceiro volante que o Cruzeiro não tem nenhum jogador no elenco que faça melhor que ele. E outra, ele saiu do jogo ontem e o que aconteceu? Ontem... Mas muito mais em função da substituição... Você não quer deixar o Cadu falar, não? Não, deixa você olhou pra mim. Eu olho pra você, mas tem problema de olho. Não, ele olhou pra mim e falou. As damas não tem como. Dama primeiro. Então fala. Não, mas a gente tem até uma opinião, pelo menos pelo que ele começou, é muito mais em virtude de quem substituiu, né? Que não deu... Olha o ciúme do rapaz. Não, faz o gestinho que você fez aí. O ciúme que você tá... Ele gosta que a gente briga, né? Ele gosta que a gente... Mas antes do programa briga, chuta a cadeira, chega
todo mundo. Eu concordo com o Cadu. Mas peraí, com essa vozinha? Eu concordo com a Edmar. Com essa vozinha, como é que fala? Não entendendo, não. Fala de novo. Então, você com o Brasil. Você com o Cadu. Eu concordo com o Cadu. Eu concordo com o Brasil. Edmar, eu concordo com os dois. Deixa eu falar. Mas é porque a gente não concorda com a sua opinião de que o Ricardo Goulart não deve sair do time. Essa é a verdade. Não, mas peraí. Mas ontem você concordou. É isso, então. Não. No jogo, vamos dizer uma coisa, a questão da substituição do jogo, a gente tem que falar jogo por jogo, não dá pra gente fazer futurologia e nem saber o que vai acontecer lá na frente. A questão é a seguinte, pelas peças que normalmente o Marcelo poderia utilizar, o Ricardo Goulart não estava melhor na marcação. Então isso, justiça seja feita ao trabalho que ele fez, que foi extremamente importante. Mas se o Júlio tivesse uma condição melhor, Mas se o Júlio tivesse na condição melhor, era ele que tinha que entrar. Se a minha mãe tivesse bigode, mas cara, ele não dá pra adivinhar, ele tá lá no treino, é pra isso, mas não dá pra adivinhar. Eu estou falando do momento do Cruzeiro, que o Cruzeiro não tem no elenco hoje um jogador que faça a função do Ricardo Goulart. Não, ele até tem, mas não está em Quem condição. você tiraria, então, para colocar o Júlio Batista? Ninguém? Não, Júlio Batista, quer saber? Ele vai ter que jogar demais, ele vai ter que jogar muito, muito diante do que eu vi ontem. Para ele merecer uma vaga de titular nesse time. E outra coisa que eu temo, sincero e honestamente, que o Júlio Batista entre nesse meio campo e que o Everton Ribeiro pare de jogar. Eu acho que o Cruzeiro... eu acho que ele pode ser maior. Com o que você utilizava na época do Diego Souza, de ter um cara centralizado, mais pesadão ali, que até porque o Júnior chega à frente, ele sabe chegar. Júnior, mas sabe aí é futurologia você pode, pra gente não pode. Não, você tá fazendo futurologia. Vamos controlar os ânimos. Agora mesmo você queria que a gente saia pra lá. Futurologia você vai fazer agora? Vamos controlar os ânimos, vamos falar com controle emocional, que é uma coisa que graças a Deus eu tenho, que é controle emocional. Dizer o seguinte, meu Deus, gente, isso é brincadeira, né? Não é porque um é o Júlio Batista, que custou muito caro, que veio do futebol espanhol, do futebol europeu, que passou pela seleção e etc, que ele tem que chegar e tomar a vaga, ele tem que mostrar isso nos treinos. E atualmente o Ricardo Goulart, que erra muitos passes, que errou muitos passes ontem, que por um instante a torcida até uma meia dúzia vaiou ali e tal. Eu entendo tudo isso, mas o Cruzeiro não tem hoje nenhum jogador que faça essa função tão bem quanto ele. O Ricardo Goulart é um grande jogador, tem qualidade, não estou dizendo que ele tenha que sair do time, não é isso. O Júlio Batista tem que ser melhor avaliado. O Willian Ontem, para mim, tinha que ter feito duas substituições. Tirar o Willian e colocar o Martinuz e tirar o Borges e colocar o Vinícius Araújo. Isso, pronto. Tinha que deixar o Ricardo Goulart, tinha que deixar o Júlio estivesse bem, numa condição para os minutos de sessão. Era uma mudança, assim, até para o Marcelo sentir. Mas aí é o que você falou, para os 5 minutos finais, assim, alguma coisa... Agora tem o seguinte, peraí, o Marcelo Oliveira, a gente vai ver agora que o técnico Marcelo Oliveira falou sobre a entrada de Júlio Batista. Preste atenção aí. A primeira substituição, ela se dá em função de um jogador que está treinando, e está treinando normal, o Júlio Batista. Estava com a vontade imensa de participar, de jogar, fez 2 treinamentos e já participou de treinamentos técnicos e achei por bem colocá-lo. Era uma função que não alteraria muito atrás. Dei a função de marcar para o Everton Ribeiro do lado direito e fechando e do Goulart fazendo a função do Willian pelo desgaste que o Willian teve. E coincidentemente aconteceu o gol logo depois num erro nosso, né? E as outras substituições, o cansaço mesmo, renovar o fôlego no setor de ataque, tentar dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de gás. E aí o jogo ficou um pouco ruim, já não teve tantas oportunidades. Agora você vai ver se o jogador entrou bem, se não entrou, se a substituição foi boa ou não depois. A tentativa é sempre no sentido de melhorar em algum aspecto, nem sempre é o aspecto técnico. O Willian estava jogando bem, só que ele estava desgastado, correndo muito, marcando muito, já estava 2-0, você podia usar um jogador mais forte ali fisicamente para marcar e ter o Júlio Batista para arrancar ali no contra-ataque, estava dando muito contra-ataque, jogador alto também, forte, né? Então, às vezes, a intenção é a melhor, mas o rendimento, às vezes, não condiz com isso. Muito bem, a gente vai falar mais sobre isso. A gente recebeu uma mensagem aqui, não muito educada, de um telespectador nosso chamado Cláudio. Não vou falar de onde ele é e tal, até para não dar moral. Está dizendo, pô, vocês estão falando muito do Cruzeiro, você quer que fale o quê? Do Luverdense? Cruzeiro jogou ontem, pô. Copa do Brasil. Amanhã a gente vai falar muito do Galo. Amanhã você fala muito do Atlético. Não quer dizer que não vai falar do Galo hoje. Entendeu? Mas um beijo, um selinho pra você aí, viu, Flávio? Olha aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal. Aliás, daqui a pouco eu mando abraço. Vamos falar do Galo agora? Você agora só manda selinho.
Para só selinho, abraço também não funciona. Aliás, o time treinado, né? Treinando, aliás, com uma linda paisagem, então, pronto para o confronto de hoje. O Atlético terá pela frente essa tal pedreira, principalmente na Copa do Brasil. Mas tá sem o Simon, né? Então tá sem reforço, né? E que é o Botafogo. E o Galo não quer voltar derrotado no Rio de Janeiro. Mas é claro que não quer, né? Vamos ver aí. O perigo vem do alto. Ponto forte do Atlético Mineiro. Aquele gol aos 49 do segundo tempo pelo Brasileirão é o principal alerta. Por isso, Oswaldo de Oliveira treinou bastante esse tipo de jogada. Eles praticamente decidiram a Libertadores nessa bola e têm passado várias situações difíceis que eles resolvem com a bola parada ou a bola alta, sem que seja necessariamente as duas juntas. Então, já era uma preocupação e a gente tem enfatizado a cada dia que passa isso. Já no Galo, o clima foi de descontração. O time fez um rachão diante do Pão de Açúcar, um lugar inspirador. A gente entrou no Atlético para ir quebrando as coisas difíceis, né? Então a gente tem que já mostrar que isso ficou no passado e tentar passar por uma equipe que é uma equipe forte, uma equipe que tem jogadores bons. Pelo Twitter, Ronaldinho Gaúcho pregou respeito ao Botafogo, mas parece que o duelo particular entre ele e Seedorf terá que ser adiado mais uma vez. O holandês não apareceu no campo na véspera do jogo e o treinador vai ouvir o parecer do departamento médico antes da partida. Caso ele não jogue, Alex entra na vaga, já que Elias já participou da competição pelo Resende. Tive um encontro com os médicos, ele está sendo tratado, eu espero que corra tudo bem e que ele possa participar do jogo. Mas ainda não tive uma notícia final. Olha aí, hein? Eu gosto do ânimo, né, do técnico do Botafogo, do Oswaldo Oliveira. Dele. Agora, Dimar Oliveira, ontem a gente falava... a palavra blazer foi criada para ele. Foi criada para ele. Blazer. Só que O que é blazer? O Paulo Torre um pouquinho também, mas ele vai. Ele vai. Mas aqui, quando no jogo pelo Campeonato Brasileiro, quando for perguntar para ele sobre a questão do Seedorf, ele ficou todo chateadinho, entendeu? Começou a dar patada em repórter e tal, coisa bizarra. Ô Dimar, ontem, durante a transmissão da Band News, aliás, muito obrigado pela audiência aí na Band News, a gente falava sobre o Atlético e o confronto de hoje contra o Botafogo. Talvez seja um Atlético que passe muito mais confiança do que aqueles outros Atléticos que a gente viu contra o Botafogo lá e aqui, né, Dimar? Com certeza. E essa confiança do time vem muito até da partida que ele realizou contra o Internacional. Eu acho que essa questão da superação, e aí a Copa do Brasil, a galera viu bem ontem no jogo do Cruzeiro, você pode fazer um primeiro tempo brilhante, mas Copa do Brasil não é aquela que premia o futebol bem jogado, o toque de bola, né, o esperar demais para fazer o gol. A Copa do Brasil é aquela que você chega e define a situação. E é por isso que os times, às vezes, que não estão tão bem tecnicamente, têm a chance, porque ele chega e define uma situação. Ficou lá o Corinthians tocando bola, uma hora o cara botou a mão na bola, entra com a bola e tudo. E Copa do Brasil é isso, é por isso que ela tem essa conotação diferente. Brasiliense, chega, todo mundo chega. Então o atleta tem que ir para lá extremamente concentrado, que é o que ele está fazendo. Vai enfrentar um adversário importante, vai enfrentar um adversário muito importante, mas que tem um treinador... E eu não gosto de nada que ele faz, eu tenho que deixar isso muito claro, mas que faz o trabalho... É um problema pessoal, pessoal, com Oswaldo Oliveira? Pessoal, né? Pessoal, exatamente. A gente pode saber o que é? Não, tá bom. Então... Perguntar, né? Não custa nada perguntar. Não custa nada perguntar. Não, mas é o papel do jornalista, né? É o papel do jornalista. Mas aí falou do trabalho dele, que daí o pessoal não tem nada a ver... que até com um grupo bastante que tem situações limitadas, trabalha mais no coletivo e supera situações de ausência de pagamento, né? Situações financeiras e neste ponto, profissionalmente, o trabalho dele é bacana. Mas o Cuca é muito mais maduro, entende muito mais esse processo, né, de Copa do Brasil, de tudo que ele fez em termos de Libertadores no mata-mata e tem a chance de passar. Se eu souber que o Oswaldo de Oliveira chamou para jantar, aí o problema dele a partir de agora vai ser comigo. Deixa eu te falar, depois do seu momento Leão Lobo, né, que foi um momento Leão Lobo, eu quero dizer o seguinte, o Atlético tem sim condição de ir lá, vencer o Botafogo, e uma coisa que a gente não pode descartar, tá? Hoje, né, nos jornais do Rio de Janeiro, extra uma edição falando do Seedorf, que o Seedorf estaria tentando empresariar alguns jogadores do próprio Botafogo, por isso que assim, Vitinho, meu filhinho e tal...
o Jornal Extra soltou essa matéria e dizendo uma coisa que hoje, inclusive, em todas as redações, nos jornais, a TV Globo de manhã mostrou muito isso detalhadamente. A empresária dele negou, falando que ele não tem interesse nenhum, dizendo que o Seedorf está mandando em tudo, quer mandar em comida, nisso, naquilo, treinador, tem jogador que já não está com ele. Né? Então, que o Seedorf não é essa unanimidade, e essa coisa mais séria nessa matéria foi com relação a, talvez, de buscar alguns jogadores para até empresariar. Tá? Isso aí é a matéria do Jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, uma coisa que cai no momento oportuno para o Atlético. A gente não sabe que tipo de reflexo, o Botafogo se pronunciou também e tem que apurar tudo isso. Evidentemente que todo mundo vai negar, né, Cadu? Mas que é uma matéria interessante e, no mínimo, muito séria, porque eu não acredito que o Extra, apesar de ser um jornal sensacionalista, jogaria isso no ventilador sem que tivesse pelo menos... Uma coisa que vem sendo feita há algum tempo, tá? É uma matéria que não foi feita de um dia para o outro, eu acompanhei o jornalista falando, eles vinham pesquisando já há algum tempo. A gente já falou aqui algumas vezes que o Seedorf é mais do que um jogador no Botafogo, no sentido de ter um controle diferente mesmo. Como o Rogério Ceni tem no São Paulo, ele tem um comando que não é normal um jogador ter tanto poder assim. Agora, esse caso específico, sinceramente, eu não sabia. Agora, você disse, Everton, que o Atlético está muito melhor do que naqueles confrontos antigos contra o Botafogo, mas eu acho que o Botafogo também melhorou. Esses dois clubes estão com dois times melhores do que vinham sendo assim, comuns nos últimos anos. Então, até por isso, a expectativa é tão grande em cima desse confronto. Não preciso dizer mais nada. O atual campeão da América contra o atual líder do Campeonato Brasileiro. Então, tecnicamente, é o duelo que mais promete nessa Copa do Brasil. E é importante salientar que o Botafogo está desfalcado do Simão e o Atlético tem Everton, que faz uma diferença muito grande. Júnior Brasil, segura aí, Brasil, deixa eu falar aqui. Agora a dica para você curtir a Copa do Brasil de carro novo e com a camisa do seu time. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro a partir de R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia, mas adquira agora mesmo seu Chevrolet novinho com o Brasil. Não perca tempo. 3003-4443. E se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha só que moleza, com o seu lance você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo de pagamento. Garanta sua vaga agora. 3003-4443. Então fique sabendo que quem comprar hoje um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, de carro novo, R$25 mil na mão para gastar como quiser. Você não pode perder. Agende uma visita pelo 3003-4443. Pessoal, a Brasil leva a sério o seu sonho e sabe que um veículo hoje é necessidade. Então ela fez planos para autônomos e mesmo para quem ganha até um salário mínimo. 3003-4443, 3003-4443, seu Chevrolet, por menos de R$10 por dia, só no Brasil. E olha só, tem promoção, hein? Os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje irão receber a camisa do seu time de coração, mas só para os 10 primeiros da Cadrezão, só para os 10 primeiros, hein? Tem a do Everton Ribeiro, nossa, mas que golaço, hein? Tem a do Atlético que vai vencer o Botafogo lá hoje e tem a do América também. Olha o Rodriguinho, é a melhor camisa 10 do futebol mundial. Não deixe a sua outra paixão para os 45 do segundo tempo. Conquiste o seu carro agora. 3003-4443. 3003-4443. Na volta, vamos falar aqui de Hever, seleção, convocação, Henrique do Palmeiras, convocado. Daqui a pouco, em 2 minutos, e mais Galo, porque hoje joga contra o Botafogo. E a gente fala disso em 2 minutos. Até já.